Livro de Lucas, do Evangelho, capítulo 12, a partir do verso 54. Às vezes foge rapidamente a escrito, mas na comunhão da igreja, quando a devido, o Senhor vai falar das nossas vidas. No livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 54. Se todos acharam, façamos, irmãos, a leitura com a ajuda de Deus. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra ao sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não te suceda que te conduzas ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro sítio. Somente esses versos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, em nome do Senhor. Santa palavra de Deus, o Senhor traz para nós nesta noite, referente, irmãos, aleluia, os ensinos do Senhor Jesus, a revelação, aleluia, e a sua, aleluia, cumprindo a sua missão na terra, como, aleluia, ministrador da graça, como procurador da glória que nos será revelada. Irmãos, o Senhor Jesus que veio a esta terra para trazer de volta a reconciliação do homem para com Deus, levá-los ao homem à eternidade, nos abrir o caminho da salvação, que pela lei é impossível, glória em nome do Senhor, mas pela graça do Senhor Jesus e a forma como as coisas aconteceram, o Senhor transformou, irmãos, aquilo que era impossível no possível. Glória a Deus, a dureza do coração, aleluia, porque a lei atraria uma perfeição daquilo que é aparente. Glória a Jesus. Mas o Senhor Jesus não só veio do ventre, mas Ele nasceu do ventre daqueles que creram nele. E aonde Ele nasceu, aleluia, em nome do Senhor, houve uma transformação. Aleluia. E aquilo que foi aparente, irmãos, foi a graça do Senhor Jesus, a misericórdia, o amor, a mansidão, o perdão, a libertação, a cura não só da carne, mas a cura de espíritos, pessoas que viviam presas nas garras do adversário, aleluia, em nome do Senhor, que viviam numa situação impossível, como os demoniados, na prostituição, amantes ao dinheiro, amantes à própria lei, porque o amante amou demais a lei, fazer com que aborreciam a graça, porque não tinha misericórdia de ninguém, aborreciam, achavam que era melhor do que os outros. E o Senhor, numa simplicidade extrema, numa natureza sem ter nada, podendo ter tudo, glória em nome do Senhor, Ele veio nos apresentar o reino da glória, glória a Jesus. Então Ele foi de diversas formas se apresentando, quando chegou a sua idade, de se mostrar ser o Cristo através das obras, através dos milagres, aleluia, cumprindo tudo nos requisitos de que se esperava que o Messias fosse, para que eles não tivessem dúvida, e ainda assim eles não creram que Ele era o Filho de Deus. Ele veio para a luz e a luz não recebeu, veio para que era seus e os seus não receberam, estavam em trevas, presos à sua própria consciência, sem a condição, sem a abertura de mente de aceitar o Senhor. Então o Senhor foi dando parábolas, aleluia, não foi falando abertamente, aleluia, foi explicando de uma forma ou de outra sobre a volta, aleluia, a vinda do Senhor, sobre a salvação, sobre o reino dos céus, sobre a sua glória, mostrando quem Ele era e por que Ele estava na terra. Glória ao nome do Senhor.
Senhor. Irmãos, de maneira que chegou um certo momento, aleluia, que ele já não falava mais por parábolas, ele já começou, aleluia, a responder de uma forma bem clara, para que não houvesse dúvidas. Glória ao nome do Senhor, para todos aqueles que estavam ouvindo, e mesmo os que estavam junto deles, nem todos se converteram, e aqueles que estavam contra ele, às vezes se converteram. Glória a Jesus. Às vezes aquele que nós nem imaginamos são aqueles que vão se salvar, são aqueles que estão, aleluia, que o Senhor vai ter misericórdia para se salvar também. Pessoas que estão numa posição social, que tem algum, aleluia, um cargo, aleluia, um departamento, às vezes até político, uma situação, aleluia, que Deus vai se usar de misericórdia, vai ter perdão, porque às vezes nós olhamos naquilo que é aparente, e se nós não tivermos misericórdia, se nós não, aleluia, não vigiar, irmãos, nós somos tomados por uma lei que Deus não colocou em nós, que é uma lei que não é de Cristo, um ego, santo é o Senhor, uma condição de achar que aquele não tem condição de se salvar, olhar para uma pessoa na sua miséria da vida, na sua condição, aleluia, e achar que ela não pode, que ela não tem acesso. Glória a Jesus. E muitas vezes a gente, aleluia, dentro da própria família nossa, a gente, aleluia, faz uma acepção, aleluia, age de uma forma contrária à santa palavra, aos santos conselhos e à santa doutrina do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas Ele veio mostrar o amor, Ele veio mostrar a misericórdia, aleluia, abraçar aqueles que eram desprezados, socorrer aqueles que estavam em situação de guerra, dar pão ao faminto, glória a Jesus, dar vista ao cego, aleluia, dar voz ao mudo, audição ao surdo. Mas a coisa mais sublime foi quando Ele foi elevado ao céu, Ele deu dons aos homens. Então eles perceberam que não era só o que estava em Cristo, mas todos aqueles que crescem em Cristo, aleluia, em salvação da alma, aleluia, para chegar a Deus, o poder seria dado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor ainda disse para todos: não vos alegreis pelo poder que vos dão sobre os espíritos, vos alegreis pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Glória ao nome do Senhor. E esta noite o Senhor quer trazer um alerta à nossa alma, através dessa santa palavra que nós não escolhemos, nem sabia direito onde estava escrito. Glória a Jesus, porque por um certo tempo as palavras vinham, aleluia, e o Senhor veio nos sustentando, o Senhor veio nos alegrando, o Senhor veio nos purificando, aleluia, permitiu a cura, permitiu uma prosperidade, permitiu um progresso, permitiu, aleluia, em nome do Senhor, dons, evidências, glória a Jesus, aleluia, de uma forma bem, aleluia, amorosa, aleluia, santo é o Senhor, para que nós pudéssemos confessar que Ele era o Senhor, aleluia, que nós vamos morar no reino da glória. Mas com o passar do tempo, aquilo que era maravilhoso para servir a Deus, a nossa glorificação, a nossa satisfação, o nosso prazer de servir a Deus foi se esfriando, foi modificando, o prazer diminuiu, a essência diminuiu, a alegria de estar na casa de Deus diminuiu. Glória a Jesus. E o Senhor vem, uma palavra te alegra, te fortifica, te fortalece, e você passa a acreditar de novo. Glória ao teu nome. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor veio novamente para nos alegrar e nos alertar. Não é sobre carro, não é sobre casa, não é sobre prosperidade, não é sobre empresa, não é sobre promoção, não é sobre mudança de cativeiro, nem sobre casamento, é sobre vida eterna. É por isso que você está aqui, é por isso que você passou pelo que passou. É a estrutura que Deus te deu para salvar a tua alma, para através de você salvar a tua casa, te revestiu de dom, de armadura, de honra, ainda para você poder contar. Eu não sou crente porque me falaram, eu sou crente porque eu sou prova viva. Glória a Jesus. Já não é mais por parábola e nem por sinais, agora é abertamente. O reino do céu está próximo e nós devemos estar preparados. Glória a Deus. O Senhor, Ele foi muito franco, muito sincero, muito verdadeiro, não escondeu a verdade.
não disfarçou, aleluia, não dispensou ninguém também que se arrependesse. Não foi a correção e a autoridade de Cristo que afastou aqueles que deveriam se salvar. Não é a verdade da palavra que nos afasta, a verdade nos abraça. Glória a Jesus. Aleluia. Não devemos desviar e achar, aleluia, que de qualquer jeito vai dar certo. Aleluia, é só um caminho, ele é estreito e apertado. Glória a Jesus. Como nesta manhã no culto online, aleluia, presencial no Brás, Deus mandou sobre a edificação dos muros. Vai passando o tempo sem nós percebermos, nós somos minados, as coisas vão acontecendo e sem nós perceber, não é mais aquela estrutura do muro da nossa vida, da graça de Jesus Cristo que nos protege, que nos defende no caminho e nos ambientes da santidade, da obediência, da consagração, da oração. Aleluia, Jesus. A gente vai se deixando levar pelos acontecimentos da vida, sem prestar atenção, aleluia, naquilo, aleluia, no verdadeiro relato, aleluia, jornalístico, aleluia, o jornal de amanhã que vai, aqui já está aqui, ó, já está anunciado. Glória a Jesus. Não tem novidade maior do que a santa palavra de Deus. Mas o que é ilusão? É aquilo que se vê, se torna pelaquilo que se sente. Glória a Deus, aleluia. Mas o Deus que nós não vemos, Ele é Espírito, aleluia. E Ele falou que Ele chamaria nós para sermos verdadeiros adoradores em Espírito e em verdade. Mas a ilusão do mundo quer nos trocar e nos fazer transformar aquilo que é aparente pelaquilo que é sentimento. Aleluia, Jesus. Aquilo que o Senhor nos deu, as qualidades espirituais, a santidade, as mulheres que andam continuam andando na santidade, os homens que andam continuam andando na santidade, ainda que te confrontam, falando para você mudar as tuas vestes, mudar o teu comportamento. Aceita isso, todo mundo faz, até aquele faz. O Senhor te fala o que a minha palavra mandou você fazer. Aleluia, fica dentro dos meus termos, dos meus muros, para que a tua cidade não seja abalada e venham rir de você. Eu não me alegro quando debocham da tua vida, porque eu sei que os teus muros, eles estão abalados. Mas a mesma palavra que Deus mandou, o Senhor me visita para pregar para a igreja. Ele vai edificar os muros da tua vida, para que não venha dominar, nem lançar tranqueira aonde tem santidade. Aleluia, o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor falava tanto com os discípulos quanto com pessoas que perseguiam o Senhor, escribas, homens da lei, cheios de conhecimento, que mal entendiam quem era o Senhor Jesus, não enxergavam, viam e não enxergavam, ouviam e não escutavam, não entendiam. Glória a Deus, as mentes fechadas, e aquelas pessoas simples, galileus, indoutos, leprosos, endemoniados. Glória a Deus. Eles reconheceram: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Esta palavra hoje, aleluia, vem para nós estralar a mente. Não deixa essas coisas da vida entrar na tua mente, nem no teu coração, para fazer você desviar da verdade e achar, aleluia, que o Senhor saiu, o Senhor abandonou, o Senhor desprezou. Aleluia. Mas o Senhor vai te apresentar, aleluia, e vai renovar a força dentro de você. Aleluia, dentro de você Ele depositou uma glória, porque Ele falou quando Ele subiu, Ele enviaria o Espírito Consolador, quando fosse batizado nas águas do batismo, fosse selado com o Espírito Santo. Dentro de você carrega um pedacinho de Jesus Cristo, e Ele está clamando misericórdia. Tem alguma coisa na tua carne que está sufocando o teu espírito, e do jeito que está, você vai crescer. Mas no início desse ano, no primeiro dia da semana, o Senhor manda esta palavra, que é para te alertar. Aleluia, desperta tu que dormes. O Senhor está aparecendo por um caminho e você não está percebendo. Aleluia, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos e ouça a palavra de Deus. Aleluia, como o Senhor anunciou para a igreja de Éfeso: volta ao teu primeiro amor. Glória a Deus. No tempo da santidade,
que o Senhor te chamou, te elegeu, te escolheu, te visitou, te selou com a promessa, aleluia, nos lugares que você passava, em que Deus visitava e fazia a obra, aonde você orava, Deus libertava, aleluia, glória a Deus. Hoje é difícil, aleluia, às vezes acreditar até nas obras que se contam, aleluia, e não é pelo que conta, é pelo aquele que não está vendo. Se for um vídeo, dá até um like, mas alguém que conta um milagre aqui, fica duvidando, é até você passar e for prova daquilo, que aquele que está contando a veracidade das palavras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, contar a obra, orar, cantar, visitar, viajar, dar glória a Deus, porque a gente não sabe em que tempo nem momento o Senhor virá buscar a tua igreja. Nós devemos estar preparados, alistados, armados, protegidos, para não perdermos a vida eterna. Aleluia, glória a Jesus. Santo é o Senhor. E aqui no final da palavra, o Senhor ele aconselha, aleluia, se alguém tem alguma causa, alguma situação, aleluia, procura resolver. Não vá de qualquer jeito. Quer dizer que você tem a Deus para resolver as tuas causas, e você toda vez depende do homem. Glória a Deus. É como alguém que toma um comprimido e orou, e vai, como é que vai saber? Quem que te libertou? Foi o comprimido? Foi a oração? Aleluia. Aonde é que está a tua crença, a tua fé? Vai ter momento que é o comprimido, mas tem momento que é a oração. Vai ter momento que é o cartão de crédito, mas tem momento que é a oração. Vai ter momento que é o convênio, mas tem momento que é a oração. Em tudo seja para a glória do Senhor. A tecnologia e os recursos da vida estão aí, mas o poder de Deus ele não mudou e não diminuiu. Glória a Deus. Isso não consiste na matéria, nas coisas que nós apalpamos, mas naquilo que nós sentimos. Devemos ver como se não tivéssemos, e nem comentar, não faz parte, não é problema nosso, é sobrevivência da nossa carne e a sobrevivência do teu espírito. Cadê o teu cartão de governo espiritual? Cadê o teu cartão de crédito espiritual? Cadê o teu comprimido espiritual? A tua fé, a tua liberdade, a tua força, o teu dom, o teu recurso. Convênio não se usa toda hora, cartão não se passa em todo momento, é só na hora que precisa. E o dom que Deus te deu, faz tempo que você não usa, porque você não se viu numa situação de necessidade. Por quê? Não foi para o campo, na visita, do trabalho, do evangelho, da construção. Como que vai ter aula? Dentro de casa nada vai acontecer. Mas hoje nesta palavra, o Senhor está nos alertando. Os sinais dos tempos. É tempo de despertar, acordar, perdoar, reconciliar. O Senhor é um só. Deus vai buscar uma esposa só. Não tem dois lugares e nem tem duas igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Devemos estar numa santidade, numa reconciliação, incomodar com qualquer mágoa, incomodar com qualquer fraqueza e não aceitar, orar a Deus e confessar a Deus as suas faltas. Senhor, hoje foi isso e aquilo, me perdoa, mas eu quero ser melhor, me ajuda. Aleluia, glória a Deus, Santo, aleluia. Tanta coisa, até para você ouvir e entender essa palavra, Deus precisou trancar. Glória a Deus. Aquilo que você vem pensando, está preocupado lá fora, está coçando os dedos, mas o Senhor, Ele trancou, aleluia. As coisas lá de fora, como essas janelas, aleluia, estão fechadas, e os porteiros das portas na comunhão, o que é de fora não entra, e o que é de dentro não sai. Hoje Deus vai fechar essa igreja. Glória a Deus. E vai vir para você. Aleluia. Você tem prazer em me servir, você tem prazer em me sentir. A tua alegria é fazer a minha vontade, é andar pelo meu caminho, é viajar na minha obra, é levar cesta básica, é atender a necessidade. Glória a Deus. Hoje eu falo toda sorte de espírito contrário, toda sorte de tranqueira que jogamos no Aleluia.